Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? A gente está aqui para fazer mais uma aula hoje, então. Eu dei uma olhada no e-mail, ninguém chegou a passar nenhuma dúvida para mim, né? Mas só lembrando vocês, quando vocês forem fazer os exercícios e vocês tiverem alguma dúvida de algum exercício que vocês não conseguiram fazer, me manda um e-mail com o número do exercício e a página do exercício. Se vocês tiverem uma dúvida mais específica, pode anexar junto, envia para mim no e-mail, aí eu começo a aula tirando essas dúvidas para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai continuar sobre o que a gente estava falando. Na última aula a gente viu um pouquinho sobre o que são indicadores de ácido base, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente dos ácidos e como que a gente dá o nome para os ácidos, tá bom? Bom, então deixa eu ver se eu vou dar um zoom aqui e ver se fica melhor. Vou tentar fazer no modo de apresentação hoje, tá bom? Bom, os oxiácidos podem ser divididos em dois grupos: os grupos que não contêm oxigênio, que são os não oxigenados, e os que contêm oxigênio. Primeiro, a gente vai dar o nome dos ácidos que não têm oxigênio, ou hidrácidos, tá bom? Então vamos lá. Os ácidos que não têm oxigênio, eles vão ter fórmula mais simples. Por exemplo, ó, HF, que é hidrogênio e flúor, que a gente chama isso de ácido fluorídrico. HCl, que é hidrogênio e cloro, a gente chama esse de clorídrico. Vocês estão percebendo um padrão já? Olha o nome, o finalzinho, ó. Coloco hídrico no final. E coloco isso vinculado ao nome do elemento que está lá. Ó. Por exemplo, o próximo, HBr, hidrogênio e bromo. Bromo mais hídrico, bromídrico. O próximo, ó, iodo mais hídrico, iodídrico. O próximo, hidrogênio mais enxofre. Ó, veja que a estrutura até mudou um pouquinho agora, porque o enxofre, ele é da família 6, então ele faz duas ligações. Mas mesmo assim, ó, o nome não mudou. Só que a gente não chama pela tabela periódica enxofre de enxofre, lembra? A gente chama de sulfur. Sulfur mais hídrico, ácido sulfídrico, tá bom? Ah, e esse outro aqui, ó, isso aqui é um íon, tá? A gente vai estudar isso com mais calma lá na frente, mas isso é o cianeto, que é um carbono tripla nitrogênio. Cianeto mais hídrico, cianídrico, tá bom? Então, esses são os principais nomes e as principais regrinhas que a gente tem que usar quando a gente for dar nome para um ácido que não tem oxigênio. São os hidrácidos. E aí, gente, só a critério de curiosidade, tá? O ácido do nosso estômago é um ácido desse tipo. O ácido que a gente produz no nosso estômago é o HCl, tá bom? Que é o clorídrico. Bom, então, visto isso, visto como que a gente dá o nome para os ácidos não oxigenados, que a gente também chama de hidrácidos, tá bom? Vamos agora ver como que a gente faz com os demais. Bom, então se a gente tem os ácidos que não têm oxigênio, a gente também tem os ácidos que têm oxigênio, tá bom? A gente chama eles de oxiácidos, óxido de oxigênio, tá? Há várias maneiras de ensinar a dar o nome para os principais ácidos que contêm oxigênio. O que vamos considerar a mais prática para ser apresentada nesse momento requer que se conheça a fórmula de 6 ácidos, 4 dos quais são. Então aqui, gente, ele vai apresentar 4 ácidos para a gente e ele vai usar uma regrinha geral para a gente dar o nome dos oxiácidos. Vocês vão descobrir que os oxiácidos, eles têm um pouquinho mais de regras, são um pouquinho mais complexos os nomes. Mas não é impossível de entender, não. Tá bom? Bom, a gente vai começar pelo ácido nítrico. E a gente já vai ver alguma coisinha que vai ajudar a compreender um pouquinho melhor isso aqui, ó. O ácido nítrico, ele tem fórmula um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios. Tá bom? O outro é o ácido clórico, um hidrogênio, um cloro e 3 oxigênios. Veja que os dois terminam em ico, tá bom? Ó, ico e ico. Nitro de nitrogênio com ico, nítrico. Cloro mais ico, clórico. Ok? Bom, vamos olhar os próximos agora. Ácido sulfúrico vem lá do sulfur, né, que é o enxofre. Ok? Ele tem 4 oxigênios, mas ó, 2 hidrogênios. Percebam que entre eles, ó, quando é terminado em ico, sempre tem 2 de diferença, ó, 3 oxigênios e um hidrogênio,
eu tenho 2 oxigênios a mais do que eu tenho de hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, ó, 3 e 1. Aqui é a mesma coisa, ó, 4 e 2, 4 e 2, tá? Ah, na verdade, o fosfórico é a exceção, ó, 4 e 3. Mas enfim, a gente precisaria guardar esses 4, que são os essenciais que aparecem mais, tá? Qual que é a fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4. Qual que é do ácido fosfórico? H3PO4. Bom, a partir desses 4 ácidos, gente, a gente vai dar os nomes dos demais. Por quê? Vocês vão ver isso agora. A gente pegou o ácido clórico como exemplo, tá bom? E veja que assim, ó, eu tenho o ácido clórico, aí coloquei já o sulfúrico, o nítrico e o fosfórico. Se eu pegar o ácido clórico, ó, tá terminado em ico, e eu adicionar ele um oxigênio, ó, dá uma olhadinha na tabela, ó, um oxigênio a mais. Ele vai ficar um ácido, e aí na frente aqui, ó, que era clórico, eu vou colocar o termo per. Então ficou per mais clórico, perclórico, tá bom? Então isso quando eu adicionei um oxigênio, tá bom? Beleza. Agora, quando eu tiro um oxigênio, pra gente dar uma olhadinha. Então, eu tiro um oxigênio, ó, um oxigênio a menos, certo? Então, era ácido clórico e agora o final, ó, vai deixar de ser ico e vai passar a ser oso. Então, isso aqui agora é um ácido cloro mais oso, cloroso, tá? Isso com oxigênio a menos. Ah, e o enxofre, ó, que é o ácido sulfúrico. Veja que não existe um ácido persulfúrico, tá bom? Mas existe um ácido sulfuroso, que é quando eu tenho um oxigênio a menos. Ó, deixa eu pegar a caneta. Pegar a caneta vai ajudar um pouquinho. Se vocês olharem, ó, quando tá risquinho assim é porque não tem, tá bom? Bom, mas se eu pegar, eu tenho uma opção com um oxigênio a menos, ó. Então, em vez de ico, eu coloco osso. Então, ficou ácido sulfuroso. Aqui é a mesma coisa, ó, existe uma opção também. Era ácido nítrico, virou ácido nitroso. Aqui, ó, mesma coisa. Eu tinha um ácido fosfórico menos um oxigênio, virou um fosforoso, porque eu troquei ico por oso. Tá bom? Bom, e existe a opção em que eu vou perder um oxigênio, 2 oxigênios, tá bom? Então, vai ficar o termo oso, isso aqui permanece, tá bom? Só que agora, na frente, eu vou colocar um outro termo, ó. Coloco hipo. Então, fica hipo mais cloro mais oso. Ó, abaixo do ácido sulfuroso não tem, abaixo do ácido nitroso não tem, mas abaixo do ácido fosforoso tem, com um oxigênio a menos, ó, fórmula H3PO2. Vejam que é só isso que está acontecendo. Tem mais oxigênios ou menos oxigênios, tá bom? Então vai ficar a mesma coisa, ó, seria ácido fosforoso, só que agora eu vou pôr hipo aqui na frente. Então isso aqui ficou um ácido hipofosforoso, tá bom? Se a gente fosse colocar por ordem de oxigênios e usando só o ácido clórico como exemplo, aquele que só tem um oxigênio, hipo com oso. Ah, aquele que vai ter 2, termina em oso. Ah, agora vai terminar em 3, termina no final, ó, vira ico. Ah, agora terminou em 4, mesma coisa, ó, o ico fica, só que aí eu adiciono uma coisinha a mais, que é o per. Tudo bem? Bom, isso aqui são as regrinhas de nomenclatura para oxiácidos. Tem mais? Tem. São casos mais raros, mas é importante a gente saber também. Então, deixa eu limpar os desenhos, a gente vai para o próximo. Ok? Bom, é um fato importante para a química que elementos pertencentes ao mesmo grupo, família, tabela periódica, possuem semelhanças. Assim sendo, bromo e iodo originam ácidos semelhantes ao do cloro, pois todos pertencem ao grupo dos halogênios. Então aqui, gente, ele voltou lá no que a gente estava vendo dos hidrácidos. Isso aqui a gente já tinha visto, tanto para hidrácidos, e a gente vai ver que isso aqui agora, ó, vale para oxiácidos também. Porque o que que acontece, ó? Eu vi o ácido hipocloroso, o ácido cloroso, o ácido clórico e agora tem o perclórico. Só que e se eu trocar o cloro por bromo? Como o cloro e o bromo, eles são da mesma família, eles são da família 7A, vai mudar a mesma coisa, vou seguir as mesmas regrinhas com a diferença de que agora em vez de cloro eu vou usar bromo. Então, ó, trocando cloro por bromo ou iodo. Então vamos lá.
eu vou ter o ácido perbromoso, tá bom? Aí o ácido bromoso, o ácido brômico e o ácido perbrômico, tá bom? Bom, é isso. Ó, vocês estão vendo que ele trocou o cloro, que seria de cloro, pelo bromo, que seria o nome do elemento, só que sem a vogalzinha aqui, ó. Igual o cloro aqui também estava sem a vogalzinha, tá bom? Aí ele coloca mais um adendo, ó. Selênio e telúrio comportam-se de modo semelhante ao enxofre e ao arsênio, e antimônio de modo semelhante ao fósforo. Então aqui ele colocou os padrõezinhos que a gente precisa usar para ter uma noção das fórmulas, tá bom? Bom, o ácido clórico, ele tem o quê? Um hidrogênio e 3 oxigênios. Então, um ácido com bromo ou com iodo vai ter essa mesma característica, um hidrogênio, 3 oxigênios. Ah, o arsênio e o antimônio, não, na verdade, selênio e o telúrio, eles vão se comportar semelhante ao enxofre, então eles vão ter 2 hidrogênios e 4 oxigênios na sua fórmula. E o arsênio e o antimônio, que são SB, eles vão ter algo parecido com o ácido fosfórico. E a fórmula vai ser o quê? 3 hidrogênios e 4 oxigênios, tá? Bom, visto isso, a gente vai ver os últimos 2 exemplos, tá? Que é quando a gente pega um ácido e desidrata ele. Como assim desidrata? Isso aqui é uma outra maneira de falar de um ácido que eu retirei uma molécula de água dele. Tá bom? Vai parecer meio complexo agora de começo, mas vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais fácil depois. A ideia é o quê? É vocês irem dando nome para vários ácidos, utilizando a tabelinha, até que isso aqui incorpore para vocês. Pelo menos os 6 principais ácidos, tá bom? Mas a gente não precisa saber de todos, a gente precisa saber só os principais. Bom, há alguns ácidos que podem ser encarados como provenientes da desidratação, perda de água, de outros ácidos. Nesse caso, se utilizam os prefixos meta e piro para fazer a diferenciação. Então, veja, ó, aqui eu tenho o ácido fosfórico, a gente já viu ele, H3PO4. Além do ácido fosfórico, também existe o ácido fosforoso, que é o H3PO3. Bom, além disso, ó, vocês vão ver que existe um outro ácido, que é quando eu pego esse ácido fosfórico e faço com que ele desidrate, ó, ele vai perder uma molécula de água, tá bom? Então, esse era um ácido fosfórico, ele perdeu uma molécula de água, então ele perdeu 2 hidrogênios e um oxigênio, e ele virou um ácido metafosfórico. Vocês vão ver que toda vez que a gente usar o prefixo meta, significa que uma molécula de ácido perdeu uma molécula de água, tá bom? Bom, e se eu tiver 2 moléculas de ácido fosfórico e eu fazer com que as duas percam uma única molécula de água, tá bom? Perdendo essa única molécula de água, isso aqui vai virar um novo ácido, ó. Eu tinha 2 ácidos fosfóricos, perdi uma molécula de água e agora tem um ácido piro, tá vendo? Coloquei o piro na frente, fosfórico. O ácido pirofosfórico, gente, é eu pegar 2 moléculas juntas, ó. Então, teria 3 hidrogênios vezes 2, 6. 2 fósforos, ó, P vezes 2, 2. E oxigênio, seria 4 vezes 2, 8. E vou tirar uma molécula de água, que é H2O. Então, vou ter uma fórmula que seria 6 menos 2, 4. P2, P2. E aqui seria 8 menos 1, 7. Esse aqui é o ácido pirofosfórico, tá bom? E aí ele vai falar um pouquinho disso agora pra gente, ó. O prefixo orto indica apenas que o ácido em questão pode gerar outro por desidratação. Esse prefixo pode ser omitido. Então, o ácido fosfórico, a gente também pode chamar ele de ortofosfórico. Por quê? Porque ele pode sofrer desidratação, tá bom? Ó, o prefixo meta indica que o ácido pode ser encarado como proveniente da retirada de uma molécula de água de uma molécula de ácido orto. O que é o ácido orto? É o ácido fosfórico normal, tá bom? Então, uma molécula perder uma molécula de água, ele é um ácido do tipo meta. E aí a gente vai chamar ele de metafosfórico. Ah, e o prefixo piro, ó, que é o caso do lado de cá, do lado direito. O prefixo piro indica que o ácido pode ser encarado como proveniente da retirada de uma molécula de água de 2 moléculas de ácido orto. Ou seja, ele desidratou a metade do que o meta. Então a gente pode pensar assim também.
O ácido pirofosfórico é aquele que eu desidratei o ácido à metade, e o ácido metafosfórico é aquele que o ácido está completamente desidratado, tá bom? Lembrando que desidratado é simplesmente a perda de uma molécula de água, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho do vinagre agora, tá? E o vinagre a gente também chama ele de ácido acético. Bom, o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, um ácido fraco da química orgânica. Da sua importância, precisamos saber desde já a sua estrutura, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha na estrutura dele, então. Bom, gente, esse aqui é o vinagre. Essa aqui é a formulinha dele, tá bom? A gente chama isso aqui de ácido acético. Vocês vão ver que lá na frente a gente vai aprender um negócio que chama funções orgânicas e a gente vai aprender a dar o nome de várias cadeias carbônicas, tá bom? Praticamente todas as cadeias carbônicas mais simples. Bom, então o vinagre, ele é um tipo dessas funções que eu acabei de falar para vocês. Ele é uma função que chama ácido carboxílico. E o nome usual do vinagre, ó, é ácido acético. O que ele tem de importante na fórmula dele? Ó? Ele vai ter dois carbonos. Um desses carbonos vai ter uma dupla ligação com um oxigênio e o outro vai estar ligado em um oxigênio que está ligado em um hidrogênio. Ah, e o outro carbono? Ele está completinho com 3 hidrogênios. Ó. 1, 2, 3. Essa é uma maneira de representar. Essa aqui é uma maneirinha um pouquinho mais simples. Ó. Eu já coloquei os 3 hidrogênios sem representar as ligações. E o C dupla OH, que é a característica de um ácido carboxílico, né? Que dá o caráter ácido dessa molécula. O hidrogênio que pode ser ionizável, gente, e que dá o caráter ácido é esse aqui, que está pintadinho de rosa, tá? A representação mais simples é essa aqui, em que eu represento só os átomos, ó. 2 carbonos, os 3 hidrogênios e o O, OH que estão ligados nesse carbono aqui. Tá bom? Bom, na fórmula acima, apenas o hidrogênio destacado em magenta, bom, magenta deve ser a mesma coisa que rosa, tá, gente? É ionizável. A ionização do ácido acético pode ser assim equacionada. Então, eu tenho aqui o meu ácido acético na representação mais simples, aí ele ionizou, então esse hidrogênio vai sair com carga positiva, e o resto da molécula, apesar de não estar representado aqui, tem uma carga de menos aqui. Tá bom? Bom, cromo e manganês são dois elementos metálicos que formam ácidos. Os sais derivados desses ácidos estudaremos mais à frente. São bastante importantes em certos procedimentos químicos de laboratório. Bom, então aqui ele colocou para a gente, ó, o ácido permangânico e o ácido mangânico. Isso aqui, ó, se a gente olhar, ele falou que eles lembravam bem o ácido sulfúrico, né? E a gente consegue representar isso pela fórmula. O ácido vindo do manganês, que é o mangânico, ele tem 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Aqui eu tenho o ácido crômico, tá? Ele vai vir lá de uma ideia parecida com a do ácido fosfórico, só que sofreu desidratação, tá bom? Então a gente pode falar que isso aqui é um ácido pirocrômico, ó, e ele coloca isso aqui embaixo, a gente tinha reparado, tá bom? E, bom, isso aqui era o principal que a gente precisava ver para nomenclatura de ácidos. Vamos dar sequência agora e ver o que mais que a gente pode estar vendo hoje. Acho que da próximo slide é o slide de exercícios, tá bom? Bom, é exatamente isso. Gente, quando vocês forem fazer os exercícios desse módulo, não tem problema. Pega a tabela, usa bastante essa tabela para vocês conseguirem compreender melhor isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa tabelinha que está no canto direito é uma simplificação daquela tabela que o livro colocou para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os itens A, B, C, D e E com vocês. E aí vocês vão fazer a partir do F todos esses itens que tem aqui. Eu sei que é bastante, mas é bom para a gente treinar essa tabelinha, saber usar ela, tá bom? Bom, então vamos lá, ok? O primeiro ácido, ó, HCl. Esse aqui é um hidrácido. O que é um hidrácido? É um ácido
sem oxigênio, tá? Então, eu vou usar o quê? Ácido, cloro, que é o elemento, mais hídrico. Então, esse aqui, letra A, é o ácido clorídrico. Ok? Bom, agora eu tenho um hidrogênio, um cloro e um oxigênio. Vocês lembram que a gente viu 4 ácidos com cloro e oxigênio? A gente tinha o percloroso, o cloroso, o clórico e o perclórico. Tá bom? Bom, agora a gente vai começar a ver então o que tem o menor número de oxigênios, ó. Ele está até colocadinho nessa tabelinha aqui. Deixa eu puxar isso para baixo. Ó, se eu só tenho um oxigênio, ou se a gente contar a partir do ico, eu tenho 2 oxigênios a menos. Ó, era para ter 3, eu só tenho 1. Então, eu uso o termo hipo e troco o finalzinho de ico por oso. Então, esse aqui é o ácido. Vou colocar aqui. Opa, faltou colocar aqui em cima também, tá, gente? Ácido. Então, esse é o ácido hipo. Aí, o nome do elemento, cloro. Mais o quê? Oso. Hipocloroso. Beleza? Bom, vamos agora dar uma olhada no próximo, ó. HClO2. O que esse aqui tem? Ele tem um oxigênio a mais que o hipocloroso. Então, ele vai vir para cá, ó. Esse aqui é o ácido cloroso. Tem C. Então, vamos lá. Ácido cloroso. Tá bom? Ó, se vocês olharem essa tabelinha que eu coloquei para vocês, ela tem aqui também o ácido sulfúrico e sulfuroso, o fosfórico, o fosforoso e o hipofosforoso. Então, todos os 3 principais estão aí, tá? Faltou só o ácido nítrico, que não está aí. Bom, próximo, ó, tem 3 oxigênios. Oba, tem 3 oxigênios, vai ser o quê? Ácido. Troca o final agora, ó, não é mais oso, ó, ele passa a ser ico. Então, esse é o ácido clórico. Ah, o último que eu vou fazer hoje, ó, vai ter um oxigênio a mais. Então, vai ser o... Permanece o final ico e eu coloco per aqui. Então, ficou o ácido. Coloco per na frente. Cloro mais ico. Então, esse aqui é o perclórico. Tá bom? Bom, aí daqui, vocês vão tentando fazer agora. Se vocês tiverem dúvida, não esqueçam, me manda um e-mail. Ó, só uma dica aqui, ó. O próximo F. Isso aqui é um hidrácido, não tem oxigênio. Vai terminar em quê? Hídrico. Ah, e o próximo? O próximo tem oxigênio. E esse aqui a gente já conhece, ó. Tá aqui na tabela, ó. Ácido, opa, sulfúrico, ok? Vai fazendo, gente. Qualquer dúvida, depois vocês me passam por e-mail. Então, o que vai ficar para vocês fazerem para casa? Esse exercício, ó, a partir do item F, que eu fiz em sala, o exercício 7 e o exercício 8 são um pouquinho menores. Todos eles da página 144. Tudo bem? Bom, por hoje é isso. A gente se vê de novo semana que vem. Um abraço para vocês e tchau.